Será que você realmente precisa de um roadmap? Olha só, pessoal, a gente tem percebido cada vez mais o desenvolvimento de produtos de software e a demanda, né? Eu me lembro de um artigo que quem não leu, obrigação de sair dessa palestra e ler. O software está devorando o mundo. A gente percebe cada vez mais que tudo está virando software, né? Tudo está virando produto de software. Eu tenho certeza que ninguém hoje aqui em casa deve ter uma HP 12C. Ninguém tem mais um DVD. Se tiver, é porque você guardou ali por meras questões afetivas, né? Nada justifica mais você ter um DVD. Tudo virou streaming, tudo virou, na verdade, software. E quando a gente começa a falar de desenvolvimento de software, pessoal, fico muito feliz de estar envolvido nesse meio de produtos de software, e não é de agora, é desde 1993, então já tem um pouquinho aí de estrada. E um dos artefatos que sempre mexeu muito comigo é o tal do roadmap. Então vamos entender um pouquinho, primeiro, o que é o tal do roadmap, e depois a gente vai conversar muito sobre, será que a gente realmente precisa de um roadmap? Eu, nos últimos meses, tenho participado de uma série de sessões de construções de roadmap e de refinamento. É isso mesmo, refinamento de roadmap, atualização de roadmap. Então, mais do que apenas trazer um conteúdo teórico, é compartilhar com vocês as minhas dores, os meus sucessos e os meus insucessos no dia a dia, ajudando times de produto de software a criarem os produtos, utilizando durante essa jornada esse instrumento tão importante que é o roadmap, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu queria começar com uma frase para a gente começar a definir um pouquinho o que é um roadmap. Roadmap é um plano que descreve a evolução do produto. Poxa, mas Marcelo, tá bom, isso aí eu sei, né? É um plano que descreve a evolução do produto. Só que quando a gente fala que ele é um plano, muitas vezes vem à cabeça das pessoas assim, já que o roadmap é um plano, né, ele vira quase que um passo bem pequeno para virar um cronograma. E é aqui que a gente tem um grande problema no mercado, porque, em alguns casos, o roadmap ele vira, sim, um cronograma. As pessoas acabam adotando a mesma maneira de lidar, os mesmos processos de lidar com um cronograma com o roadmap. E não. Se você faz isso, está errado. Não é assim que a gente tem que lidar com o roadmap. E aí, o roadmap é sim um plano. Só que a gente lida com esse plano de uma maneira um pouquinho diferente, tá? E guarda isso, né? Ele tem aqui a evolução do produto. Então, quando a gente fala de evolução do produto, é a gente conseguir mostrar para as pessoas, a gente conseguir mostrar não só para quem vai usar o produto, para quem vai pagar pelo produto, mas também para todas as pessoas que estão dentro dessa organização, como que esse produto vai evoluir. E aí, é nesse momento que a gente começa a pensar o seguinte, então, Marcelo, eu tenho que pensar na evolução do produto antes mesmo de desenvolver o produto? Sim, é bem por aí. Mas será que, Marcelo, eu tenho que fazer que nem lá no passado, criar aquele cronograma, botar lá, olha, eu vou fazer esse épico, eu vou fazer essa história, vai ter essas tarefas. Tarefa 1 vai começar no dia tal, tarefa 2 vai começar no dia tal. Não, não é por aí. Mas, sim, você precisa pensar na evolução do produto e desde o início da concepção do produto, e esse pensar a evolução do produto é, a partir do seu desenvolvimento, uma grande constante. Você tem que estar sempre pensando lá na frente, aonde você quer chegar com aquele produto. Se a gente pegar grandes produtos de mercado, como por exemplo, ali um produto que é a Netflix, por exemplo, você tem ali, e você consegue até consultar isso, Netflix, o próprio o Spotify, o produto Spotify, você consegue ver como que
vários times e aquela empresa estão pensando na evolução daquele produto, como que eles conseguem olhar para o amanhã e conseguem pensar e repensar a evolução desse produto. E aí, trazendo uma outra verdade, o roadmap ele não é, lembra, uma ferramenta onde a gente guarda 7 chaves e decreta que esse é um plano e que não pode mais ser modificado. Não, não é essa a ideia. Mas é muito bom a gente pensar que o roadmap ele é uma ferramenta de quê? De comunicação. E você vai poder ver que essa comunicação, ela sobre o produto, ela muitas das vezes vai girar toda em torno dessa ferramenta que é o roadmap. Por exemplo, quem aqui trabalha com desenvolvimento de produto de software sabe muito bem que ter aquela visão ali da sprint ou dos itens que estão em desenvolvimento, caso você não use ali um time box, ela é uma visão um tanto limitada. Ela te dá uma visão de curtíssimo prazo, né, daquilo que está acontecendo ali naquela iteração ou dos itens que estão em desenvolvimento. E muitas das vezes você vai perceber que diferentes atores dentro da organização precisam visualizar o que vai acontecer daqui para frente, numa visão de médio e longo prazo. Então a gente tem pessoas, a gente tem o negócio, as próprias pessoas do negócio que precisam, muitas das vezes não, constantemente estar envolvidas no desenvolvimento desse produto. Essas pessoas, elas de negócio, elas precisam entender como que esse produto vai ser evoluído e entregue. Os próprios desenvolvedores. E aqui a gente tem uma celeuma, né? A gente tem uma questão muito grande, né? Porque existe um mito de que os desenvolvedores eles precisam apenas olhar para aquilo que está sendo feito no momento, ou seja, não, o desenvolvedor tem que se preocupar única e exclusivamente com aquilo que está na sprint. Então, ele foi lá, se comprometeu na planning, ele começa a desenvolver e pronto, ele tem que estar preocupado com a meta da sprint, tem que estar preocupado com os itens do sprint backlog e pronto. Essa é a preocupação. Pois é, esse é um erro muito, muito prejudicial, embora na prática, sim, os desenvolvedores vão estar muito preocupados com aquilo que eles vão estar fazendo no dia a dia. Mas qual é o grande valor de você dar para os desenvolvedores essa visualização ou comunicar como que esse produto ele vai ser evoluído? Muitas das vezes, quando esses desenvolvedores conseguem enxergar que na próxima release, na 2, na 3, na 4, na 5, seja qual ela for, ele vai então ter que entregar um determinado conjunto de funcionalidades, isso vai ajudar os desenvolvedores no dia de hoje a tomar melhores decisões durante a codificação. Por isso a importância de você dar essa visibilidade para os desenvolvedores, porque melhores decisões vão ser tomadas no dia a dia. Então, é olhando o futuro que eu hoje tomo melhores decisões. A gente já falou aqui sobre o negócio muitas das vezes está preocupado com a realização de benefícios para o negócio. Através da visualização desse roadmap, ele vai conseguir entender direitinho o que a gente vai colocar na mão ali do cliente, do usuário, em um determinado momento. E, obviamente, outras partes interessadas. E quando eu coloco aqui outras partes interessadas, eu me refiro a partes interessadas tanto técnicas como não técnicas. Por exemplo, muitas vezes a gente está no desenvolvimento de um produto, a gente precisa muito do apoio de um especialista em segurança. E para que esse produto ele possa ser colocado ali em produção, ser colocado ali na mão do usuário, na mão de quem realmente vai usar o produto, esse produto precisa passar por uma série de avaliações, precisa passar por uma série de pequenos trabalhos que o time de segurança vai realizar. Quando a gente consegue colocar isso num plano alto nível,
porque é esse o objetivo, né, do roadmap, ser um plano de alto nível, a gente consegue comunicar que num determinado momento, momento ali da linha do tempo, mês, seja um ano, de que aquele time, aquelas pessoas, por exemplo, de segurança, vão precisar atuar. Então, esse plano de alto nível, que é o roadmap, ele acaba sendo, para o time de produto e também para a organização, uma grande ferramenta de convergência onde grande parte das decisões convergem nele. Teve uma vez, contando aí uma experiência interessante, teve uma vez que eu fui dar treinamento para uma empresa e eu me lembro que eu perguntei ali para o gerente e eu falei assim, vocês têm um roadmap? Ah, nós temos sim. Nosso roadmap está bem completinho, está bem fechadinho, agora é só executar. Problema número 1. 2, ele falou assim, então, Marcelo, além de estar bem fechadinho, ele está guardado aqui. Está guardado aqui, está guardado aqui. Ele abriu a gaveta, fez questão de abrir a gaveta, pegou ali algumas folhas de A4 e me mostrou ali o roadmap. E aí ele falou o seguinte, mas olha, isso aqui é meu e da diretoria, isso aqui a gente não mostra para ninguém. Erro número 2. Porque assim, quando a gente fala de ferramenta como um plano alto nível, com o objetivo de ser uma ferramenta de comunicação, o roadmap ele tem que estar disponível, né, já que ele é uma ferramenta de comunicação, para todas as pessoas do negócio, os desenvolvedores e outras partes interessadas, tá certo? Ele tem que estar hoje visível e todos podem olhar, visualizar e criticar e perguntar, questionar sobre o que está acontecendo ali, sobre o que foi planejado ali, tá certo? Então, roadmap não é o tipo de ferramenta que está completa, porque ela nunca está completa, e da mesma forma que um backlog ele não está completo, a incompletude é uma característica de um backlog, eu também arrisco a dizer que o roadmap também é um artefato incompleto, né? Enquanto existir um produto, existirá um roadmap e esse roadmap ele vai estar incompleto. E a todo momento ele vai estar sendo comunicando quais são os planos ou as intenções, tá certo? Agora, eu também gosto de dizer que o roadmap é uma ferramenta de tomada de decisão. Por que tomada de decisão, né? Se você já participou do desenvolvimento de um roadmap, sabe muito bem que desenvolver um roadmap ou criar um roadmap não é uma atividade solitária em que uma pessoa senta de frente para o seu computador, para o seu notebook, abre ali uma planilha Excel, abre ali o Jira, o Azure DevOps e começa a criar o roadmap. Se você já lidou ali, já teve a oportunidade de participar de sessões de criação ou até de atualização de roadmap, você sabe muito bem que quando a gente cria um roadmap, uma série de decisões são tomadas. Decisões com base em negócio, de quando, por exemplo, uma determinada funcionalidade precisa ser desenvolvida. A gente tem as decisões ali também dos desenvolvedores, porque muitas das vezes, quando o negócio comunica ali, olha, a gente precisa que isso aqui, né, esse módulo ou essas funcionalidades precisam ser desenvolvidas, então, nesse caso, os desenvolvedores conseguem municiar esse negócio com o timing correto, ou até mesmo com a sequência em que as coisas devem acontecer ou devem ser desenvolvidas. TI, até porque muitas das vezes muitas das vezes não, né? A TI vai suportar esse desenvolvimento através de todo o aparato técnico e outras partes interessadas. Então, é muito importante a gente olhar para o roadmap como que uma ferramenta que diversas decisões são convergidas e esse documento nada mais é do que um documento, uma ferramenta que vai comunicar as decisões que esse grupo tomou. Negócio, desenvolvedores, TI, segurança, arquiteto e tamanhas outras partes interessadas. Então, não só o documento ele precisa estar visível para todos ali, mas é uma ferramenta que
outras decisões vão ser tomadas com base nesse documento, nesse artefato que é o roadmap. Conforme eu disse, né, criar um roadmap não é uma sessão em que uma pessoa senta de frente para o seu computador e de maneira solitária ela começa a criar o roadmap. Não, a gente tem, e gosto muito de dizer que a criação de roadmap pode ser feito ali num formato de workshop, onde pessoas-chave de negócio, do desenvolvimento, o próprio PO e outras partes interessadas sentam, conversam e tomam decisões ali. Eu gosto muito de uma frase do Peter Drucker, onde ele diz o seguinte: um plano sem compromissos não é um plano. A frase é mais ou menos assim. E o que ele quer dizer com isso? Às vezes a gente tem aquela ingênua concepção de que basta a gente montar ali o nosso backlog, a gente sai criando ali épicos e histórias. Pronto, agora é só começar o desenvolvimento. Mas da mesma forma que um carro sem uma direção, ele vai colidir a qualquer momento, porque da mesma forma um produto sem uma clara direção, ele vai naufragar, ele vai morrer. E um dos sintomas mais comuns de um produto que o backlog fica inchado e não para de crescer é um produto sem uma boa criação de um roadmap. Tá certo? Então, se isso acontece aí na sua empresa, se acontece com você, se você tem aí um produto que o backlog já está ali em 500, 600, 1.000, 2.000 features, 2.000, olha, posso ou arrisco a dizer de que está faltando aí um bom trabalho de roadmap, tá certo? Bem, mas um roadmap ele pode ser orientado a entregas ou objetivos. E aqui a gente tem um ponto nervoso aqui. Por quê? Vamos lá. O que acontece na maioria dos casos, né? Em grande parte dos roadmaps, a gente tem roadmaps orientados a funcionalidades outros entregáveis. Então, qual o grande problema ali de um roadmap, não que seja errado, de um roadmap que é orientado a entregas? Bem, geralmente a decisão é o seguinte: a gente identifica ali as releases, as entregas, e diz assim: olha, nessa release eu vou entregar a funcionalidade A, B e C, na release 2 eu vou entregar D, E, F, na 3 eu vou entregar X, Y, Z, e por aí vai. Qual o grande problema disso? Quem já participou de uma sessão de criação de roadmap sabe muito bem que é nesse tipo de mecânica de roadmap que as carteiradas acontecem. Ah, não, eu quero essa funcionalidade mais cedo por causa disso e daquilo. E aí, as sessões de criação de roadmap e de atualização viram verdadeiras brigas, porque vai vencer aquele que tem o cargo mais alto, né? Tanto é que tem até um termo para isso, né? HIPPO, se eu não me engano é High Important People, alguma coisa assim, né? Pessoas com maiores salários, com crachá mais pesado, vão ser aquelas pessoas que vão fazer valer ali as suas decisões. Mas será que só existe esse tipo de roadmap? Bem, a gente pode e deve criar aqui roadmaps também orientados ao objetivo, onde as funcionalidades ou a escolha das funcionalidades vai ser consequência de objetivos. Então, primeiro você identifica o objetivo. Então, por exemplo, versão 1, cara, versão 1 é entregar ali o MVP, onde a gente quer validar o pressuposto X. Entrega 2, ou versão 2, a gente quer entregar uma experiência diferenciada na usabilidade do produto. Ponto. Versão 2, e por aí vai. Ou seja, as funcionalidades, elas ficam em segundo plano. O compromisso, olha a palavra, o compromisso não é com as funcionalidades, mas sim com o objetivo. E o que a gente ganha com isso? A gente ganha o não apego à entrega de uma ou outra funcionalidade. O apego é em bater o objetivo e não a funcionalidade. Gosto muito de um termo cunhado pelo John Cutler, que é o seguinte termo, né?
Feature Factory. Possivelmente você hoje trabalha numa fábrica de funcionalidade, onde o que é sucesso é entregar funcionalidade. Ninguém está olhando para resultado. Ninguém está olhando se aquilo que foi entregue surtiu efeito no usuário e qual é esse efeito. E se mediu esse efeito no usuário. Tá? Então, grande parte dos times ainda estão sob o paradigma de Feature Factory. O paradigma onde a gente se compromete com a entrega de funcionalidade e sucesso é entregar essa funcionalidade. Mas será que esse deveria ser o nosso caso? Não, não deveria. E aqui eu vou tomar emprestado, né, uma imagem do Roman Pichler que eu gosto muito, porque ele diz o seguinte, né, o roadmap pode ter vários formatos, como a gente acabou de ver, e pode ser orientado tanto a objetivos quanto a entregas, né, funcionalidades e outras entregas ali. E aí, essa figura aqui que eu vou pegar emprestada aqui do Roman Pichler. E uma das coisas mais interessantes quando a gente olha essa figura é que é o seguinte, não sei se você está reparando, mas se a gente pensar nos dois formatos básicos de roadmap, orientado a objetivos e orientado a entregas, o formato mais, vamos dizer assim, menos aplicável a todos os contextos é o de orientado a entregas. E é justamente esse tipo de roadmap que a gente mais utiliza. Então, ele geralmente utiliza ali duas variáveis. O tipo de mercado, dinâmico ou estável, e o tipo de produto, se é maduro ou novo. Somente quando a gente tem um produto maduro em um mercado estável, então, por exemplo, vamos supor que você está desenvolvendo ali um RP, onde você realmente conhece todas as funcionalidades, esse produto ele já está desenvolvido, você já sabe muito bem o que você quer, quantidade de mudanças é mínima. Poxa, orientado a entregas faz todo sentido. Em todos os outros cenários, mercado dinâmico tem que ser orientado a objetivos. Mesmo num mercado estável, se o produto é novo, ainda assim a recomendação é você trabalhar com roadmap orientado a objetivos e não a entregas. Isso é muito interessante porque isso contradiz tudo aquilo que a gente faz no dia a dia. E é por isso que eu vou trazer novamente a pergunta dessa palestra. Será que a gente deveria, né, será que a gente... será que você realmente precisa de um roadmap? Sim, você precisa de um roadmap. Você precisa de um roadmap. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer não é só se você precisa de um roadmap. A grande pergunta deveria ser a seguinte, né? Será que você precisa de um roadmap orientado a entregas? É isso? Será que você realmente precisa de um roadmap orientado a entregas? Não. O que você precisa, na maior parte das vezes, é de um roadmap orientado a objetivos. E é claro, se a gente for olhar o nosso roadmap orientado ali a objetivos, a gente está olhando então que o backlog ele é produto desses objetivos. Ele é produto desses objetivos. Aí sim, a gente vai compor no backlog os épicos, as funcionalidades, as histórias que vão nos ajudar a cumprir aquele objetivo. E não a nos comprometermos tão cedo com uma funcionalidade que talvez não seja do interesse do produto, talvez não seja do interesse, ou que talvez não entregue tanto valor assim para o nosso usuário. Então, se eu pudesse dar aqui 3 recomendações, seriam essas. Primeiro, o roadmap precisa ter uma cadência de atualização. Lembra, roadmap não é cronograma. O roadmap ele tem que ter uma mecânica regular de atualização. Nunca deixar essa atualização ou revisitar o roadmap somente quando alguém fala "Ih, está desatualizado", que é o que acontece na maior parte das vezes. Não, mas tem uma cadência de 2 em 2 semanas, de semana em semana, mensal, tudo depende aí do teu contexto. 2, o backlog do produto deve ser consequência do roadmap. E não a gente criar um roadmap para depois montar, e não montar primeiro o backlog,
épicos e histórias para depois pensar no roadmap. Se você acha isso estranho, tem muita empresa que faz assim. E terceira e última recomendação, mantenha o roadmap visível e aberto a discussões. Roadmap não é cronograma, não é o seu precious, né? Você não deve manter guardadinho dentro da gaveta, ele tem que estar visível, disponível para todas as pessoas e aberto a discussões, porque é através dessa visualização que a gente vai conseguir comunicar as nossas intenções. E lembra daquela frase do Peter Drucker, né? Todo plano ele tem que ter compromissos. O roadmap tem o compromissos de diversas pessoas que estão ali, negócio, pessoal técnico, TI, outras partes interessadas, tá certo? Então, respondendo aí a nossa grande pergunta, será que todo time precisa aí de um roadmap? Sim, mas nem todo roadmap, mas não é o roadmap orientado a entregas que você precisa. Na maior parte das vezes, o roadmap que você precisa é um roadmap orientado a objetivos. Como último slide, quem desejar baixar ali, tem um curso bônus aqui para quem está participando aqui do TDC, um curso gratuito e online de fundamentos de gestão de backlog. Eu vou deixar o link daqui a pouquinho ali no chat. Tá bom, pessoal? Bem, era isso. Espero que eu possa ter compartilhado um pouquinho aqui da minha experiência nesses poucos minutinhos que tem aqui.